meu querido amigo, minha querida amiga, como é bom estarmos juntos mais uma vez. Para mais um, precisamos falar sobre o alcoolismo. Hoje nós vamos conversar sobre o passo 5 dos Alcoólicos Anônimos, que diz assim: admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. Nos últimos passos, nós viemos desenvolvendo juntos a nossa relação com Deus, da forma que cada um o concebe, né? A relação com um poder superior a nós mesmos, que nos cuida e que nos guia. Então, nós falamos sobre desenvolver a nossa confiança, sobre desenvolver a nossa fé, sobre experimentar, conversar com esse poder superior, seja ele Deus, Jesus, o universo, a natureza, conversar sobre as nossas dores. E hoje eu pergunto para você, como tem sido desenvolver essa fé? Como tem sido para você tentar essa conexão? Antes de entrar no quinto passo em específico, eu gostaria de dizer que tudo bem se você sentir que não fez o suficiente dos outros passos ou que você não alcançou a harmonia que você esperava até esse momento. Estou falando isso porque em muitos momentos nesse episódio eu vou citar as propostas dos passos anteriores. E eu não gostaria que você se sentisse insuficiente, caso eu ainda não tenha conseguido praticar suficientemente esses passos anteriores. Queria lembrar que esse processo leva tempo e que ele é longe de ser linear. Em alguns momentos a gente vai conseguir mais, em outros dias nós vamos conseguir menos. Mas o importante é nós estarmos juntos e tomando a decisão de viver um dia de cada vez, da melhor forma que nós pudermos e conseguirmos, com aquele esforço sincero para melhorar. Você não está atrasado, você está no lugar certo e já tem tudo o que precisa para continuar construindo a sua mudança interna. E eu estou realmente muito feliz de te ter conosco. Dito isso, vamos voltar a conversar sobre a nossa relação com Deus, com o nosso poder superior. À medida que vamos desenvolvendo essa relação e que vamos deixando de enxergar Deus como um ser punitivo e passamos a o enxergar como um ser que nos ama incondicionalmente e independente dos nossos erros, e quando passamos a fazer as nossas preces, as nossas orações, os nossos momentos de conexão, falando de fato sobre as nossas dores mais íntimas, nós vamos desenvolvendo uma clareza maior para enxergar os nossos erros e as nossas falhas. Quando esse passo diz que nós devemos admitir as nossas falhas perante Deus, é interessante que a gente de fato fale sobre os nossos erros, que a gente admita aqueles sentimentos e aquelas ações que nós consideramos mais terríveis durante o momento da nossa prece. Porque muitas vezes a gente pensa assim: para que eu vou falar da minha falha para o poder superior? Deus é onipotente, é onisciente, ele já sabe tudo o que tem dentro de mim, né? Então, para que eu vou falar? Bom, é que o objetivo da gente, de fato, conversar sobre essas nossas falhas, sobre as nossas dificuldades, não é fazer o poder superior ficar ciente do que existe na gente. Porque, de fato, essa inteligência suprema nos conhece, a cada um de seus filhos, profundamente. Então, o objetivo é, na verdade, fazer a gente se sentir amado e amparado, mesmo depois de falar daquilo que consideramos o pior em nós, das atitudes e dos pensamentos que consideramos mais terríveis. Então, ao falar e ao ser envolvido nesse sentimento, é que a gente consegue desenvolver mais clareza e mais segurança para lidar com esse nosso lado. Então, esse processo de conversar com o poder superior, somado sempre ao exercício do autoconhecimento, da gente estar sempre se observando, nos ajuda a reconhecer e a admitir as nossas sombras para nós mesmos. Conhecer a nós mesmos,
conhecer e explorar sem medo e sem complexo de culpa os nossos defeitos morais que podem nos levar ao erro, que podem nos prender aos nossos vícios, é uma jornada dolorosa, né? Não é fácil a gente olhar para tudo isso que a gente considera errado em nós. Mas é também uma jornada muito libertadora, que pode devolver para a gente um certo controle das nossas vidas, que há muito tempo a gente sente ter perdido. Então é só olhando, acolhendo e cuidando desses nossos fantasmas interiores é que a gente vai poder deixar a nossa luz brilhar. Tudo que tem de bom aí em você voltar a brilhar. Todos nós, quando estamos iniciando nesse caminho que exige muita coragem, vamos enfrentar dificuldades. A gente pode, por exemplo, encontrar resistência no reconhecimento dos nossos defeitos quando a gente tenta buscá-los sozinhos. Isso acontece porque a nossa visão da realidade não é objetiva, sabe? A nossa mente, ela distorce os acontecimentos, porque a gente enxerga tudo com o nosso modo de ver. O nosso modo de ver é construído com base nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, na nossa bagagem de vida, ou melhor, na bagagem de vidas, né? As situações que a gente vive e o contato que nós temos com as experiências e com as pessoas, tanto nessa vida quanto nas nossas vidas passadas, nas nossas vidas anteriores, nos fazem construir uma maneira de significação da realidade. A gente atribui significado à realidade objetiva. Então, essa nossa visão que filtra, que interpreta uma realidade, pode fazer isso de forma a nos cegar e a nos prejudicar em determinados momentos da vida. Por exemplo, todas as vezes que a gente acha que não tem outra saída a não ser recorrer aos nossos vícios, ou todas as vezes que a gente não se sente merecedor de coisas boas, a gente sente aquele sentimento de, nossa, eu não mereço ser feliz. Ou então quando a gente se vitimiza pensando que a gente não deveria estar passando por determinada situação, mesmo que a gente saiba que a gente passa exatamente pelo que a gente precisa passar para crescer e para se desenvolver. Todos esses são exemplos de certas distorções. O que é natural da mente, acontece em todos nós. Como espécie humana mesmo, a gente ainda está aprendendo a lidar com a potencialidade da mente. A gente está caminhando ainda para entender como que os nossos pensamentos, como que aquilo que a gente de fato interpreta é atravessado pela nossa subjetividade, pela nossa maneira de significar as coisas. Isso tudo é realmente muito complexo. Então, como que a gente vai saber se a gente está de fato enxergando o que precisa ser enxergado em nós mesmos nesse processo de autoconhecimento? Ou se na verdade a gente está se afastando um pouco da realidade pelo medo, ou então pela autopiedade, que insiste em arrumar justificativa, em arrumar desculpas para diminuir a nossa responsabilidade sobre as nossas atitudes. Ou então, se a gente estiver se nutrindo de culpa, de remorso, que por outro lado faz com que a gente exagere de uma forma desproporcional as nossas falhas e faz com que a gente se sinta muitas vezes incapaz de fazer diferente. Como que a gente vai saber se a gente está conseguindo de fato fazer esse inventário moral, fazer esse autoconhecimento com objetividade, com verdade, com honestidade? É exatamente isso que o quinto passo vem nos dizer, que é muito difícil passar por esse processo sozinho. Nós não podemos viver sozinhos com os nossos problemas e com os nossos defeitos que acabam por causar esses problemas. É preciso falar com alguém a esse respeito. É isso que quer dizer quando a gente fala que devemos admitir perante outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. Nós não precisamos carregar esse peso que nós estamos carregando sozinhos. Guardar aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos, depois de iniciar uma jornada de olhar para os próprios defeitos, né, de entender
de começar a entender todas as nossas sombras, tudo aquilo que a gente tem medo, e guardar todo esse pensamento para nós mesmos pode gerar uma sensação imensa de isolamento, de solidão. Então, quando a gente escolhe falar com franqueza sobre esses nossos conflitos com uma outra pessoa, temos a chance de quebrar essa barreira do isolamento e de elaborar essas emoções que tiveram retidas no nosso coração há muito, muito tempo. Só que só de pensar, né, só a possibilidade de se abrir com uma outra pessoa, na maioria das vezes vai gerar medo e relutância. Afinal, muitas vezes, essas coisas que a gente passou a perceber sobre nós são coisas que a gente tem dificuldade até de admitir para nós mesmos. E isso é natural. Então, como eu vou falar para uma outra pessoa aquilo que eu, poxa, mal consigo dizer em voz alta? E se eu for julgado? E se eu for excluído? Esse medo, esse pensamento de resistência, ele vai vir. Então, realmente vai exigir bastante coragem começar a colocar esse passo em prática. É por isso que a gente deve escolher uma pessoa compreensiva, que nos olhe com compaixão e que seja alguém que de fato a gente possa confiar. Alguns de nós pode até ter um amigo ou alguém da família que tem essas características, mas para a maioria, o melhor é buscar esse apoio em pessoas um pouco de fora desse círculo social. Um bom exemplo, que é um exemplo que é trazido no site dos Alcoólicos Anônimos, né, que é o aa.org.br, é o exemplo do padrinho que a gente recebe quando entra nos Alcoólicos Anônimos, ou nos Narcóticos Anônimos, ou em qualquer outro grupo de ajuda mútua para a superação dos vícios. Então, quando a gente procura um desses grupos, a gente é apadrinhado por alguém que também está nessa busca da sobriedade e que passa situações parecidas com as suas. Então, buscar esse apoio nesse padrinho é uma opção. Se você confia, se você sente que essa pessoa vai ser uma pessoa capaz de te acolher sem te julgar. Uma outra opção é buscar esse alguém compassivo, que vai te ouvir com cuidado e com carinho em alguma instituição religiosa. As casas espíritas, por exemplo, costumam oferecer atendimento fraterno. Nós, do GRESG, ficaremos sempre muito, muito felizes em te acolher. A gente tem esse atendimento fraterno tanto presencial, né? A gente está localizado no Rio de Janeiro, na freguesia, em Jacarepaguá, mas a gente também tem o atendimento fraterno por telefone. E para marcar essa conversa, esse atendimento, é só mandar mensagem, né? Um WhatsApp no nosso número, que é 21 98 379 8010. Uma outra opção, além dessas pessoas que estão com todo o amor ali nas casas espíritas e nos centros religiosos para atender e para acolher, além disso, a gente pode também buscar um psicólogo ou um terapeuta, um profissional que vai ser capaz de te ajudar a reconhecer e a lidar com as suas falhas. E no início, a gente vai tender a falar sobre aquilo que for mais fácil. Seja com o nosso padrinho, seja com o atendente fraterno, seja com o psicólogo. Nós vamos tender a contar sobre aquilo que está na superfície dos nossos sentimentos, sobre aquilo que de alguma forma a gente já conseguiu lidar e vai ser mais fácil num primeiro momento. Por exemplo, contar das vezes que você teve sob efeito do álcool ou sob efeito das drogas, ou falar de algum sentimento que você já conseguiu falar com uma outra pessoa. Mas conforme a gente for ganhando confiança, conforme a gente vai se sentindo acolhido e se sentindo seguro, né, que é um sentimento que muitas vezes para nós que temos problemas com algum vício, esse sentimento de acolhimento, de segurança, de se sentir, sabe, de verdade, como se alguém tivesse pegado você no colo e te desse um abraço quentinho. Muitas vezes faz tanto tempo que a gente não se sente assim, né? E quando a gente de fato vai ganhando confiança e vai sentindo esse acolhimento, esse abraço, aí sim a gente vai começar a conseguir desbravar esses sentimentos mais profundos, essas dores mais penosas, todas essas culpas que a gente carrega em silêncio e carrega sozinho, todas essas emoções
que têm sido represadas e que a gente gasta tanta energia tentando esconder de nós mesmos e do mundo. Quando tudo isso está guardado só dentro da gente, e quando a gente depende só da nossa mente, que é tão complexa e tão confusa para lidar com o que pesa o nosso coração, o que acaba acontecendo é uma confusão de pensamentos e de emoções. Essas emoções vão se amontoando, vão se amplificando dentro da gente. E chega a nos torturar mesmo, a nos deixar cada vez mais distantes da serenidade. Então, quando a gente consegue falar com franqueza, sem esconder nada, o que a gente vai sentir no início, a gente pode até ter medo e ter vergonha, mas logo após, o sentimento que realmente a gente vai ser tomado é um sentimento de alívio por conseguir compartilhar isso. Eu mesma fiz terapia por 5 anos, né? E muitas vezes eu chegava nas sessões me sentindo um monstro por conta de determinado pensamento ou de determinada ação. Que eu ficava ali alimentando aquele, nossa, como eu sou horrível por ter pensado isso, ou eu não acredito que eu fiz isso de novo. Pensamentos que eu pensava ser imperdoáveis, ser uma coisa horrenda, assim. Mas quando eu vencia a relutância vinha com constância, sabe? Mesmo depois de 2, 3 anos fazendo terapia, às vezes eu ainda relutava para falar sobre essas coisas que eu pensava ser imperdoável. Mas quando eu vencia a relutância e o medo, e de fato falava sobre a situação, sem mascarar ou sem esconder, quando toda essa confusão na minha cabeça era de fato trazida ao plano da palavra por mim, e era trabalhado com muita compreensão, com muito carinho pela minha psicóloga, eu passava a conseguir enxergar de uma forma mais objetiva aquele acontecimento. Eu passava a entender os motivos daqueles meus sentimentos, de onde vinha aquela necessidade que não estava sendo atendida. E isso me ajudou muito a ser capaz de me perdoar. Porque essa é uma coisa muito interessante. Além de ter alguém para compartilhar, para poder falar sobre isso que nos angustia em relação a nós mesmos, sobre as nossas falhas, além de trazer uma clareza e uma humildade, também acaba fazendo a gente trabalhar o perdão a nós mesmos e, por consequência, a possibilidade de perdoar as outras pessoas também. É realmente uma libertação muito grande. Uma vez, quando eu li um livro chamado Tudo sobre o Amor, da autora Bell Hooks, tinha uma parte que dizia que tudo de mais terrível em alguém é, na verdade, algo de indefeso que precisa ser acolhido. Então vamos nos permitir ser acolhidos pelas pessoas. Vamos nos permitir nos sentir amados, nos sentirmos dignos de perdão, dignos de felicidade. Vamos entender que as nossas ações, que as nossas falhas e que os nossos erros nos fazem humanos. E como é bom poder compartilhar eles sem máscara e sem medo de julgamento. Como é bom poder de fato entender que eles na verdade vêm de um sentimento de estar indefeso, de uma necessidade que não foi atendida e que é possível trabalhar essa necessidade e que é possível receber ajuda. Vamos sentir em nós a esperança de que a gente pode viver uma vida de alegria, uma vida de honestidade com as pessoas e com as situações. E como é bom ter a presença da esperança nos nossos dias. A esperança tece a linha do horizonte, traz tanta paz em reluzente doce olhar que nos conforta quando o mar não é tão manso, quando o que resta é só o frio sem luar e nasce leve devagar em uma canção de ninar que nos acolhe pra dizer o amor jamais deixou
Então, amigos, o que desejamos que fique em seu coração desse encontro é que a nossa autoanálise, ela pode ser limitada. Mas quando a gente se abre, toma a decisão de buscar ajuda do nosso poder superior e de outras pessoas, de outros seres humanos, aceitando receber orientação, aceitando de fato ter coragem de falar, nós estamos caminhando com esse ato em direção à honestidade e à humildade. Estamos avançando em direção ao conhecimento de quem nós realmente somos e fazendo nascer essa vontade sincera de buscar aquilo que nós poderíamos ser. Apesar do medo e da relutância, admitir as nossas falhas para alguém diminui a dor, diminui a solidão e cultiva a tranquilidade, a humildade e a serenidade. Para finalizar, eu gostaria de ler um depoimento que se encontra lá no site aa.org.br em relação a esse passo. E diz assim: Deus está muito mais perto de mim do que eu penso. E eu posso senti-lo, amando as pessoas e permitindo que elas me amem. Mas não posso amar e nem ser amado se permito que os meus segredos fiquem no caminho. O meu lado que eu recuso olhar é o lado que me governa. Devo ter disposição para olhar o lado sombra, a fim de curar minha mente e o meu coração, porque esse é o caminho da liberdade. Devo caminhar na escuridão para encontrar a luz e caminhar no medo para encontrar a paz. Revelando os meus segredos e assim me livrando da culpa, posso de fato mudar o meu pensamento. Alterando o meu pensamento para, sim, eu posso mudar a mim mesmo. Meus pensamentos criam o meu futuro. O que serei amanhã é determinado pelo que penso hoje. Meu querido amigo, minha querida amiga, obrigada pela sua companhia em mais um episódio. Que a paz e a esperança acompanhem seus passos hoje e sempre. Até o próximo Precisamos Falar sobre o Alcoolismo. Um beijo. O amor